Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Pois, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição de Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre aqui na nossa programação no dia 6 de agosto de 2026. Daqui uns dias vou de férias. Meus amigos, vai ser uma programação bem cheia. Vamos falar com o Dr. Rafael, com o Joe Terceira, JCT, um vídeo lindíssimo do hip-hop. Iremos falar agora aqui um pouco sobre Unhais da Serra e o que está a tentar fazer em Unhais. Iremos falar também aqui do Canadá, umas alterações que estão a acontecer pouco a pouco a nível de tribunal. E isto vai ser muito interessante. Vamos falar sobre um bocadinho das Forças Armadas Canadianas, onde retiraram a palavra de Deus, portanto, nas celebrações da Canadian Armed Forces, ou nas Forças Armadas Canadianas. Tiraram o nome de Deus. Não se pode mencionar o nome de Deus. Tiraram o nome de Deus e outra coisa, puseram tampões na casa dos homens, Canadian Armed Forces, nas Forças Armadas Canadianas. O Justin Trudeau, o pior primeiro-ministro que já tivemos, mandou pôr tampões nas casas de banhos dos homens. Isto é, tirar o significado potente que a Canadian Armed Forces ou que as Forças Armadas Canadianas tinham. Aquele homem destruiu tudo o que estava ao alcance dele. Até a eliminação de Deus, que já veio do tempo dele. Agora este Mark Carney, ou Mark Carnage, como eu gosto de chamar, Carnage está a tratar exatamente das mesmas ideologias woke do Justin Trudeau. Iremos falar um pouco sobre isso. Iremos também falar que este Governo Federal, em setembro, vai aumentar taxas da gasolina. Há um tempo onde as pessoas estão com dificuldades, em setembro vai aumentar as taxas do carbono. Retirou-as para zero, mas agora, bamba, para dentro. Retirou-as para zero para ganhar as eleições. Ganhou as eleições, agora, embora canadianos, pagai. Isto é para ensinar às pessoas que têm mais de 60 a 65 anos, até aos 100, que a maior parte deles votaram para o governo liberal, pois aí está a ideologia woke deste governo, aí está as tristezas deste governo, que nem sequer consegue negociar as tarifas com o Donald J. Trump. Dá todas as desculpas para não poder negociar. Olha que o México já negociou. A Presidente do México esteve lá presente, mas iremos desenvolver mais estes temas. Está bem, meus amigos? Vamos a um pequeno comercial, voltamos já. Até já.
aqueles que vão fazer e que vão dizer: mais uma cerveja a bater para beber. À parada com cachaça vamos aquecer. Ensinar a bombar, ninguém vai tirar. O valor da nossa gente sempre o arrasar. Alcança quem na calça toca a virar. O bailinho ficam sempre a jogar. Agora vamos assim, todos são para mim. Braços altas, tem cadeiras a bater ao beat. Dançando comigo à carrida, vamos tchim-tchim. A bailar com meu primo, uma navegim. Toda a noite os padeiros a trabalhar. Ao fogo, um pauzinho todos vão cobrar. A fazer umas datas todos vão gostar. Para comer pão com queijo antes de viajar. Uma garada para a gente. Vamos tentar o aprender. Um baile hip hop toda a gente. Vamos bailar até morrer. Canta amor a minha gente. A cantar vamos fazer. Dança, dança minha gente. Um baile hip hop toda a gente. Terceira vez vou pedir os copos outra vez. Mais um shotzinho para matar a sede. Toda a gente a bombar, o ritmo a tremer. A barata tonta fica sempre a mexer. Um peixinho apanhado aqui nos não ouvias. Na madeira a balhar também com a pinguinha. Macieira dá vontade para dar um grão de pito. Santa Clara, ponta largada, minha rica equipa. Agora é ensaiar, quadras para sonhar. O ferro velho inventou e o baile vai ficar. Todos a cantar, todos a gritar. Antes de acabar, ficamos a brincar. A alegria minha e na terra do meu padrinho. Uma desgarrada a cantar o rapper no caminho. A Vila Franca, RTP e na achadinha. Garrafa de vinho, à bebida, vamos ao desafio. Come on. Uma desgarrada para a gente. Vamos tentar o aprender. Um baile hip hop toda a gente. Vamos bailar até morrer. Canta amor a minha gente. A cantar vamos fazer. Dança, dança minha gente. Um baile hip hop toda a gente. Eu sou quem? Pois, meus amigos, assim que acabamos de ver este vídeo feito pelo nosso amigo Joe Terceira, pelo JCT, o Hip Hop, categoria, eu tenho o prazer de dizer que já enviei o Hip Hop, a programação que ele fez, o vídeo lindíssimo sobre os Açores também, em conjunção com a música. Adorei, portanto, aquele vídeo. Fiz o sharing com mais 250 pessoas e você aí desse lado pode fazer também o sharing da nossa programação e do hip hop por todo o lado do mundo. Nós queremos que o nosso amigo Joe Terceira tenha um grande sucesso. E, aliás, Joe, eu vou-te perguntar o seguinte: como é que veio a ideia de fazeres este vídeo? Porque realmente está muito bem feito. Deixa-me dar-te os parabéns primeiramente e, por outro lado, agradecer a tua presença aqui também. Obrigado, um prazer estar contigo outra vez, Manny. E a ideia veio, essa canção, o baile, eu já tinha posto isso para fora já uns anos atrás. Mas eu tinha uma ideia de fazer uma fusão com hip hop. Não tinha calhado certo, right? So eu andei sempre em cima daquele beat, você brincava com aquilo de uma maneira. Eu tinha aquela ideia de fazer, a juntar o nosso bailinho à nossa moda com hip hop. E de repente, há 6 meses atrás, calhou certo. E já tinha ido a Portugal no ano passado. Eu já sabia que essa ideia, mais para a frente, se calhar certo, que eu ia precisar de vídeo. Já quando eu estive lá o ano passado, eu comecei a gravar muitas filmagens, já para o vídeo. Eu estive lá o stand outra vez, gravei mais. E calhou tudo certo. Eu tive muitas imagens de vídeo, eu tive a canção pronta, a gente teve tudo junto e ora até o baile hip hop. Muito lindo isso, Joe. É uma boa ideia, mais uma vez, parabéns, porque o que a gente necessita é ideias novas. Não é verdade? Porque a música, não haja dúvida que o sistema musical, o negócio da música realmente já está tão expansivo, mas ainda há sempre lugar para expandir ainda mais. E o hip hop que tu fizeste é uma prova disto. De maneira que, Joe, há outros projetos assim em breve para mais hip hop. Se calhar tens que ir ao continente para ir fazer algo lá.
Até trabalhar também com artistas de continente. E eu tenho outra canção que vai ser agora com outro artista também de São Miguel. Eu tenho sempre a brincar com a música. Eu gosto de ser diferente, tenho sempre ideias diferentes. Eu estou aqui no estúdio e experimento a brincar com coisas. Se me sentindo bem, vá para fora, se não me sentindo bem, eu fico sempre a trabalhar, right? Nunca sabe o que é que vem para a frente. Tem sempre artistas que estão a chamar para mim, hoje vejam os meus vídeos, hoje ouvem as músicas e chamam para mim, querem trabalhar comigo. Mas já sabe que às vezes não dá certo trabalhar com todos. Tem muitas músicas ainda novas que vão sair e aí digo que daqui para a frente ainda vai haver mais músicas diferentes dessa maneira como o baile hip hop. Joe, tu tiveste algumas dificuldades, se tiveste, conta-nos, foi fácil, conta-nos também, fazer o hip hop nos Açores. Não, eu tive muita ajuda, right? Eu sou grande fã da equipa de Santa Clara. E já, Viva Santa já Clara! com É Viva Santa Benfica, Clara, Benfica de viva Santa Santa Clara. Clara. Exatamente, também sou benfiquista. E, Já lhe dá claro. o Santa Clara de São Miguel, Pois, right? pois. Quando eu tive a ideia de fazer o vídeo, eu tinha a ideia de filmar no estádio de São Miguel, mas aquele estádio pertence ao governo dos Açores. Tive um pouco de trabalho para poder falar com os empresários e o pessoal pedir a autorização ao governo dos Açores para poder usar o estádio para fazer a gravação. Sim, sim. Só deu um pouco de trabalho, mas o maior, como eu tinha gravado já muito o ano passado, eu já tinha muito que eu podia usar, ainda que eu não gravasse no estádio de São Miguel, de Santa Clara. Eu tinha enough imagens e gravações que eu fiz que eu podia ter o vídeo para fora à mão. Mas eu estava me sentindo, que era importante para mim para ver se eu pudesse fazer lá no estádio. Eu falei com o Bruno Vicentim, que é um empresário de Santa Clara, e com um amigo meu lá, o Filipe, também trabalha em Santa Clara. Eu fui lá à loja, falei com eles. Levei uns tempos, mas queria certo. Eles darem autorização. Eu estive lá mais o Matthew Correia, sabes quem é? Sim. Um bom homem também. Eu estive lá em São Miguel e o Matthew também esteve lá. Só queria certo. A gente também fizemos entrevista lá no estádio para o Matthew. E também fez gravações minhas lá no estádio para o vídeo. Só queria certo, estou muito contente, estou muito feliz. Ainda bem, Joe. Olha, uma coisa que às vezes é difícil nós penetrarmos naquela parte de governos e naquelas partes de negócios. Às vezes é difícil penetrarmos lá e pedir ajuda. Não é ajuda monetária, é simplesmente que as portas se abram para que a divulgação dos Açores ainda seja mais expansiva. Eu digo-te uma coisa, Joe, à volta de 11, 12 anos estive lá, mais a minha esposa a primeira vez. Ao ano a seguir foi a São Miguel e fomos à Madeira. Ao ano a seguir levámos os meus filhos e as minhas noras porque achámos que ninguém devia morrer, ninguém devia passar deste mundo para o lado de lá sem ir a visitar os Açores. Que beleza extraordinária. Exatamente. É o mar, é as paisagens, é, portanto, a parte das capelas, é a parte da Vila Franca, aquele grande ilhéu ali com água lá dentro. Quer dizer, é extraordinárias as paisagens, a outra lagoa, tem uma parte azul e outra parte verde. Isto é extraordinário. Exatamente. Portanto, eu em relação, portanto, ao São Miguel, adorei. Foi a única ilha que visitei, porque infelizmente eu pensei, na altura que lá estive, não havia aqueles, como há agora, os transportes imediatos quase para ilha. Mas um dia, se Deus quiser, ainda havemos de fazer uma dessas viagens que às vezes a Nelly Pedro faz também, ir com ela também, visitar as outras ilhas, pois ela é especialista nisso. Andamos sempre a enviar e-mails, mas quando for para os Açores, se Deus quiser, é de ir a visitar as outras ilhas, porque realmente aquilo chama a atenção do nosso Portugal e do nosso portuguesismo. E depois com fotografias e música que tu consegues realmente compor de uma tal forma, é realmente extraordinário o trabalho que fizeste. E isso tudo embeleza a nossa língua, tudo embeleza os Açores e tudo embeleza o nosso Portugal, não é? Porque Portugal, Açores, é Portugal também. De maneira que, Joe, eu sei que estás com pressa,
Eu sei que tens que andar. Tens um minuto para falar um bocadinho. Tem. Ok, força então. Faz addressing aí aos nossos ouvintes, aconselhos a ver o hip-hop, aconselhos a ouvir a música, fazerem o comentário, das tuas palavras, manda cá para fora, João. Quero agradecer a ti e ao Juliano e o Go Live para a entrevista e o teu apoio, estás sempre dá-me apoio, sou muito obrigado. E se quiserem ver o Balho Hip Hop, podem ir ao meu YouTube, JCT, Official 7. Okay. A canção chama-se o Balho Hip Hop. Quem chegar lá vai conhecer logo. Tens a camisola de Santa Clara. Podem ir ao Instagram, podem ir ao Spotify, ao iTunes, ao Amazon Music, está nos plataformas todos. Quero agradecer a todos, as conversas e o apoio até agora tem sido muito bom. Estou muito contente, meus pais estão contentes, meus pais estão de lá. Meus pais estão muito contentes com o trabalho que eu fiz. E isso foi importante para mim, para a nossa cultura, right? Para o nosso pessoal. A gente tem muito português aqui, no Canadá e nos Estados Unidos, que são de lá. Meus primos também têm muitos primos lá na marca, isso é uma ideia que vem à cabeça para fazer nós todos, para aqueles que estão lá ainda nos Açores e para aqueles que já estão para cá, para ter uma lembrança de ser país. João, quero-te agradecer estes minutos que nos deste para explicar. A palavra está dada, o hip-hop será, portanto, ainda terá mais sucesso também, com a nossa ajuda. E, João, qualquer altura que seja preciso alguma coisa, algum evento novo que tenhas, pois diz que conta sempre connosco, está bem? Meu caro amigo, muito obrigado, João. JCT. Obrigado, Manny. Visitem o nosso amigo JCT, que é o hip-hop, que é uma de categoria. Você até alegra o coração. Como foi? Viram esta canção há pouco, ouviram e viram as paisagens lindíssimas. Pois, meus amigos, agora vamos a um pequeno intervalo. Voltamos já. Até já. We built the past, we build the present, and we will build the future. From the ground up, through dedication, strength, and pride, we are the hands that shape our communities and power our cities forward. At the Liuna Local 183 Headquarters and Training Center, the future of the industry is built every single day. Behind every project is the strength of skilled union workers, where every generation is trained to lead the future of the industry. Liuna Local 183. Feel the power. Pois, meus amigos, bem-vindos novamente e agora vamos então à conversa com uma pessoa muito alegre, uma pessoa que está bastante cansado porque teve recentemente umas lindas férias. Não é verdade, Dr. Rafael? Verdade, seu Manuel Alexandre. Um prazer estar falando contigo, um prazer estar no seu programa, uma honra. Obrigado. Pois é, cheguei do México, rapaz, tem 3 dias. Fantástico. Viagem assim espetacular para dar força para atender e cuidar do povo. Cada vez melhor. E cuidar do povo às vezes não é fácil, não é? A imigração, às vezes é um tema tão largo que às vezes, e tão complexo, que às vezes é difícil realmente chegar a uma conclusão crónica, ou chegar a uma conclusão somente. E por isso há pessoas, portanto, especializadas, tal como o Dr. Rafael, na imigração, e por causa disso nós agradecemos imenso também a sua presença aqui para estar a informar a nossa audiência. Dr. Rafael, antes de mais nada, antes de entrarmos, portanto, na parte da imigração, eu gostava que nos desse a sua opinião e o seu parecer com a invasão que aconteceu recentemente, portanto, na Espanha, na cidade de Ceuta. Como é que isto acontece? O porquê? O que é que pensa disso, Dr. Rafael? Olha, seu Manuel Alexandre, esse é um dos tópicos hoje mais controversos, mais difíceis da gente analisar. Se a gente pensar o que a Europa se tornou nos últimos anos, a imigração ficou mais flexibilizada e isso ocasionou, tá, uma enxurrada de aplicações, de pedidos para entrar no país. E o que aconteceu?
O que aconteceu na Espanha está impactando a Europa inteira, então estão tendo problemas bilaterais entre os países dentro da comunidade europeia, que estão tentando frear a imigração de dentro da Espanha, a saída de pessoas. O próprio cidadão espanhol está sofrendo com isso. Então, o que acontece? A lei de imigração, senhor Manuel Alexandre, tem que ser feita, tá, em prol da economia do país. Sim. Ela não pode só com todo respeito, se focar apenas em refugiados, só em uma determinada área. A imigração hoje, o que acontece? No Canadá, vou trazer para cá, tá? Surgiu agora o programa de Ontário, o novo Ontario Economic Program, as atualizações agora em agosto, agora, cara, 2 dias atrás. Ele tá, assim, esse sistema ele está sendo melhorado, focando na economia canadense. Sim. Se você pega a Celta, vindo esse monte de pessoas refugiadas, não é que elas não sejam bem-vindas ou mal-vindas, não é isso não. O problema é que, na maneira como vem, a imigração que deveria ser focada, por exemplo, housing crisis, que é aqui no Canadá, Sim. ela não é focada no problema que realmente tem que ser solucionado com a imigração. Então vem a pessoa que não tem a qualificação que o país precisa, vira a balança, ela desequilibra. Sem dúvida. O que aconteceu em Celta, o governo do Canadá está tentando melhorar, por exemplo, com o programa de Ontário. Agora, não existe mais o programa, agora é o Ontario Workforce Priority Stream. É um outro programa que ele engloba vários outros streams. É muito de nomenclatura, mas o que eu vejo é um sistema um pouquinho mais lógico e um pouquinho mais racional. A imigração, senhor Alexandre, tem que ser focada em melhorar a qualidade de vida do cidadão daquele país. Tem que ser assim. Se não for isso, vira um tiro no pé dessa nação, desse Estado. Entendeu? E a Espanha ela está pagando por uma situação, está afrouxado aquilo ali. Cadê a imigração, a polícia de imigração para estar cuidando daquilo? Essas pessoas estão vindo, vão pedir o refúgio, está totalmente desenfreado. E cadê a busca da melhoria da qualidade de vida do espanhol? Sem dúvida. Não tem. Eles estão... O Portugal está tendo enxurradas de pessoas que não vêm com aquela demanda que precisa para melhorar a qualidade de vida do cidadão português. Aqui no Canadá é isso. Trazendo para a gente, esse programa tem alguns pontos bem interessantes. Ele tem uns prazos mais rígidos e está colocando a bola na mão do empregador. Antes, era o advogado do empregado, por exemplo, que quando o cara recebia o invitation to apply, que era tipo um convite, ele recebia o convite para pedir a nomeação da província, agora é o governo que tem o prazo inicial para se enviar os documentos, e depois tem um outro prazo. Eu achei esse ponto crucial. O empregador não só tem que fazer a job offer, preparar, como também, quando recebe o convite, ele tem que estar mandando antes do empregado. Sem dúvida. Isso, seu Manuel, trazendo com comparativo lá de Celta, da Espanha, por que isso? Porque o Canadá tem buracos no mercado de trabalho, tá? Na demanda, que precisam ser fulfilled, precisam ser preenchidas. O preenchimento tem que ser feito o preenchimento tem que ser feito de uma forma racional e não desenfreada. Não adianta você trazer, tá, um operador de telemarketing para fazer o trabalho de um bricklayer. Não dá. É verdade. Isso é um bom ponto. É um bom ponto. Doutor Rafael, também um outro ponto é o seguinte: o país tem que trazer, seja o Canadá, seja a Espanha ou qual Portugal, tem que trazer o tipo de imigração que, portanto, para preencher os lugares que estão vagos.
e não abrirem portanto, as portas para todo o tipo de pessoas que, em vez de estarem a contribuir para a nação, estão a tirar da nação através dos serviços sociais. E eu acho que, Isso. portanto, vários no continente, nós por vezes notamos que o André Ventura está contra as pessoas que venham sem serem vetadas. As pessoas têm que ver se tem registro de crime. As pessoas têm que ver, o governo tem que saber que ele tem profissão que Portugal possa usar. E tem que ver também uma parte muito importante, que é o seguinte: estás a trabalhar, vens para Portugal, estás a trabalhar, descontas, pagas taxas. E os papéis para requereres a nacionalidade portuguesa começam em andamento. Mas não. É que vão para Portugal, alguns trabalham, muitos deles pedem o auxílio, portanto, a assistência social, e ficam ali e estão a pagar mais a assistência social para cada pessoa que pede asilo ou para cada refugiado do que aos pensionistas portugueses. O mesmo falando aqui, Dr. Rafael, se me dá autorização para fazer também uma Claro. comparação, nós estamos aqui no mesmo barco. Na medida em que, por exemplo, vamos só agora muito recentemente, durante a Copa Mundial, ficaram aqui 170 pessoas e mais, aliás, no total 175 pessoas que ficaram para pedir asilo ao Canadá. Cada pessoa recebe $224 por dia. Refugiado ou asilo, recebem $224 por dia. Isto é só 175 pessoas. Aquelas 175 pessoas ao fim do ano são milhões de dólares que gasta o governo do Canadá. Recontando os refugiados e os asilos todos que o Canadá tem, é a despesa anual de $1 bilhão a nível federal. Olha isso. Isto é muito dinheiro. Isto é muito dinheiro. Eu, quanto a mim, Dr. Rafael, não sei se comunga da mesma ideia que eu, a pessoa vai, procura trabalho, está-se com refugiado, fazemos os papéis, mas imediatamente damos-te um número para ires a trabalhar. E damos-te um tempo para arranjar trabalho. Não consegues arranjar trabalho, embora para trás. O que é que o Dr. Rafael pensa? Seu Manuel, Alexandre, eu vou dizer para o senhor um ponto muito, muito interessante que o senhor levantou para a gente. Olha só. Voltando para a questão do refugiado. Primeiramente, assim, o refugiado de guerra, por exemplo, tem uma guerra da Ucrânia, por exemplo. Uma bomba atômica estourou e destruiu a cidade inteira. Destruiu uma vida. Esse refugiado é uma situação, tá? Sem dúvida. Muitas vezes uma pessoa até... Pois é. O refugiado que está vindo de país, tá? Que não teoricamente está numa guerra... É verdade. Muitas das vezes ele vem e ele... Eu sou advogado, eu sou um refugee lawyer, tá? O refúgio, ele tem um processo e chega a ser uma audiência. Sim, sim. Infelizmente, muitas dessas histórias não são verídicas, as pessoas inventam. Uau. E aí você tira esses $224 por dia, que vai bater, por exemplo, na cirurgia de câncer de um cidadão canadense que está passando 8 meses. O cara tem uma cirurgia de joelho, espera um ano. Para você estar pagando, e um cara que está mentindo. O cara está contando uma história mentirosa. Entendeu? Então, casos e casos. Infelizmente, tem muito oportunista. E, assim, não quero nem entrar no mérito de que a gente vê, às vezes, na rede social, que uma pessoa está dando risada, que eu recebo benefício para fulano de tal trabalhar. O cidadão trabalha para eu estar aqui. O benefício, ele tem que ser dado, minha opinião, em uma forma muito mais strict, muito mais restrita. O governo, ele tem que analisar cuidadosamente, tem que ser mais eficiente em analisar não aquela história, mas uma análise prioritária, porque aquela mentira ali, se você consegue, no começo do pedido de refúgio, que uma audiência está durando 2 anos para ser marcada, e o cara vai ter o visto de trabalho, o benefício social, que ele tira de um cidadão canadense, se ele está realmente falando a verdade, se ele está realmente sofrendo a perseguição,
que são os dois requisitos para o refúgio, né? Que é o First Suffer Persecution e o Internal Flight Alternative. Se não tem como, dentro do país de origem, essa pessoa fugir dessa perseguição. Se tiver uma primeira análise mais rápida, dá para se cortar esse valor todo do budget do Estado. Entendeu? Eu digo isso, é uma possibilidade que a gente poderia fazer com que reduzisse, por exemplo, o prazo de espera de um médico canadense. Sem dúvida, sem dúvida. Para um cidadão canadense, um residente permanente, ou um trabalhador aqui, que está trabalhando com o status. Entendeu? O sistema tem que ser otimizado. Se ficar desbalanceado, ele destrói a vida do cidadão daquele país. Sem dúvida. A doutora Rafael, já agora também uma outra parte que eu às vezes acho interessante, trazem, portanto, pessoas de uma cultura totalmente diferente à que do Western World, portanto, do mundo do lado oeste. Uma cultura totalmente diferente e onde, por vezes, não se conseguem integrar na nossa cultura. Portanto, adotar o sistema canadiano, respeitar, seja lá as mulheres, respeitar os LGBTQ, são pessoas iguais, respeitar o sistema canadiano, que isto é o que faz uma sociedade, não é verdade? E o facto de, podem, por exemplo, a mulher, tem que respeitar a mulher vai votar, antigamente não, mas agora vai votar, a mulher tem que ser respeitada a todos os tempos. E há portanto, comunidades que ainda não fazem isso, ainda têm a ideologia de lá portanto, do antigo país deles, e por vezes há suicidas, e por vezes há mortes, e por vezes há, portanto, circunstâncias que nunca deviam ocorrer. Quando a pessoa vem, se manter a mente aberta, e dizer assim, isto é o país livre, é o país canadense, é aquilo que eu me tenho que submeter. E o facto de quando as pessoas vêm e, portanto, que se envolvem em atos terroristas e que pensam que matando alguém através do terrorismo, que eles vão para o céu e que têm 72 mulheres virgens à espera deles. Meus amigos, ideologias desta forma nunca deviam existir no mundo inteiro, não acha, doutor Rafael? Sr. Manuel Alexandre, os pontos mais polêmicos que o senhor trouxe para a gente aqui. Uma diferença cultural. Sem entrar no mérito de dizer que uma cultura é melhor, superior à outra, mas o senhor já determinou, assim, nas suas palavras, sabiamente. Se uma pessoa vem para um país e está passando por um processo imigratório desse país, uma das etapas é se adaptar à cultura desse país. No momento que você tenta mudar a cultura desse país, minha opinião, humilde opinião, Sim. Essa pessoa deveria ser extirpada do programa de imigração. O mais rápido possível. Porque ele não está se adequando a um dos elementos principais do aspecto imigratório, que é o aspecto social. Essa pessoa não está inserida, por exemplo, trazendo para nossa situação aqui, para a comunidade canadense. O país Canadá tem uma cultura, inclusive tem a questão da província de Quebec. Mas existe a cultura. Se uma pessoa ela quer quebrar isso aí, o que ela está fazendo? Um dos elementos da imigração, ela está quebrando, ela teria que ser eliminada do programa de imigração que ela está pleiteando. Isso é uma situação lógica, sendo refugiado ou não, tá? Refugiado ou não. Porque o processo imigratório é a inserção social na essência. Tá, estou a aprender também, estou a aprender coisas. Pois é, mas se o senhor pensar, é exatamente isso. Interessante. Eu vou dar um exemplo prático. O pedido humanitário, um dos elementos cruciais, nevrálgicos aqui, é uma pessoa ter a necessidade, tá? Uma família, de se adequar a alguma comunidade canadense. Por quê? Porque ela está pleiteando a inserção daquela família dentro da sociedade canadense.
Se essa família, essa pessoa, por algum motivo quer tentar quebrar isso aí, ela está violando um Sem princípio dúvida, sem dúvida, migratório. sem dúvida. Então, assim, não tem lógica. Mas é doutor, bem difícil. Mas, Um doutor, tema também difícil. um dos grandes problemas, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas é que as pessoas não são vetadas. Quando vêm, podem vir com asilo, podem pedir refúgio, mas deviam ser vetadas. Deviam saber, portanto, a parte do background deles. Como há pouco mencionou, se vier da Ucrânia, na guerra, bombardeamentos ou que ou além, ou perseguição por causa da religião, ainda todo, ou por causa de ser LGBTQ, ser homossexual. E aí ainda a gente compreende. Mas agora as outras partes já não. Já é difícil nós, portanto, podermos absorver coisas extremas. Vamos, por exemplo, doutor, nós ouvimos recentemente em Montreal e aqui no Ontário também, a criação do antissemitismo, quando se traz outras pessoas de outros países que não se conseguem adaptar à ideologia daqui, gera-se o antissemitismo, que é o que está exatamente a acontecer aqui, e o doutor sabe muito bem que 2 padarias, portanto, foram alvejadas, em Montreal a mesma coisa, por pertencerem a judeus. De maneira que o antissemitismo é criado por aquelas pessoas e por eles, dizem que not do Afeganistão, temos agora o Irão, que tem à volta de 700 extremas soldados extremistas do IRGC. Portanto, isto tudo gera problemas aqui no Canadá. E eu acho que, muitas das vezes, o Canadian Civil Supporters Agency tem que ser mais duro. O RCMP tem que ser mais duro, ir à procura, porque está-se a aparecer e está a acontecer crimes de antissemitismo aqui no Ontário, no Canadá inteiro, que é um dos países do mundo onde o antissemitismo é mais verídico. Isto aqui não é Canadá já mais. O Canadá não era assim. Tem que voltar às bases iniciais e eu acho que isso é que é importante. Não acha, doutora? Ótima colocação, seu Manuel Alexandre. Olha só, eu vou dar um exemplo prático com uma analogia aqui, uma comparação. Imagina um cidadão, trabalhador, por um erro num processo imigratório, ele se tornou inelegível para ficar no país. Sim. Canada Border Agency manda o processo, o devido processo legal. Sim. Manda a carta, manda o remove order, dá o tempo para a gente fazer as devidas medidas legais para a gente tentar defender esse cidadão. Olha só a situação. Esse rapaz é deportado. Uma pessoa terrorista que já no começo está quebrando um princípio imigratório em violar uma norma social em que o Canadá ele não é antissemita. Ali já era para ser extirpada toda essa família do Canadá. No começo do processo. E aí o CBSA, Canada Border Service Agency, tem uma mão pesada para um trabalhador. O Canadá tem uma crise, cada caso é um caso. Olha só, um housing crisis terrível. Manda embora um cara que tem capacidade de trabalhar com o bricklayer, que é uma profissão extremamente pesada e importante. Uma mão pesada para esse cidadão e essa família, enquanto a família que viola logo no começo do processo migratório. É verdade, é verdade. É uma situação que não tem explicação lógica, isso não tem base nenhuma para ser defendida. Esse cara, essa família, esse cidadão tem que ser extirpado da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Extirpado do processo imigratório. O Canadá nunca foi antissemita. É verdade. Nunca. O Canadá é parceiro, é amigo. Sem dúvida. Aí dúvida. acontece uma coisa dessa, uma mão pesada para um lado e uma mão leve para outro. Entendeu? Lamentável. Doutora, agora continuando um bocadinho sobre a imigração, quais são, portanto, os requisitos para que uma pessoa comece o processo de, se eu estiver, por exemplo, em Portugal e quiser vir para o Canadá, que seja carpinteiro,
e gostava de vir para o Canadá, qual é o processo necessário para que eu possa dar andamento a vir para o Canadá? Perfeito, uma ótima pergunta, Sr. Manuel Alexandre. Olha só, o Canadá ele tem o processo base para que se contrate um trabalhador estrangeiro. Ele é, inclusive, muito organizado e rígido, tanto para o empregador quanto para o empregado, tá? Aham. É através do LMIA, que chama Labor Market Impact Assessment. Ok. Por exemplo, um carpinteiro qualificado de Portugal, o que ele pode fazer? Se ele for maior de 35 anos, que aí tem a exceção do Working Holiday, que eu vou falar depois. Ó, Se ele for uma pessoa maior de 35 anos, com passaporte português, ele vai ter que passar pelo processo da imigração, aham. né? O processo da imigração padrão, para que ele venha a se qualificar como trabalhador estrangeiro, que chama TFW, Ok. Temporary Foreign Worker. Sim, sim, sim. O LMIA é o seguinte, a empresa ela vai buscar dentro do território canadense, tá? Se dentro do território canadense não há pessoas qualificadas, digo, vulgo, 20 anos de experiência como carpinteiro, provavelmente não vai ter, Sim, porque esse rapaz, esse cidadão, já está trabalhando, já está empregado ou é dono de empresa. sim, 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 sim. E aí, o de Portugal, ele vai passar por um processo do LMIA, o governo do Canadá vai avaliar a empresa e vai avaliar a necessidade de contratar o carpinteiro. No momento que esse LMIA é aprovado, ele vai receber, o cidadão, no caso, o empregador vai receber uma carta e ela vai procurar um advogado de imigração para solicitar o visto de trabalho para esse cidadão. O que é positivo? Muitas das vezes, a família se beneficia com isso. Por quê? Um carpinteiro, por exemplo, é considerado profissão essencial pelo governo do Canadá. Aham, ok. O cônjuge, a esposa, tem direito ao visto de trabalho aberto. Ó, Ou seja, vão vir os dois com visto de trabalho. E isso é uma porta para a residência permanente, porque cada província do Canadá, além do governo federal, tem os seus programas, mas cada província tem um programa de imigração. E como o carpinteiro é uma profissão em demanda no país inteiro, esse cidadão, quando ele completa um certo número de horas, dependendo da província, que varia, sim, sim. ele tem grande chance de receber a carta de nomeação da província. Com essa carta de nomeação, é basicamente solicitar um requerimento para residência permanente. Isso dura aí um ano e meio depois dessa carta da província, Sim, sim. a família se torna residente permanente do Canadá. Então esse é o caminho. Yeah. Tá bom. Tá bom. É um Entendeu? caminho que realmente tem, portanto, tem que seguir uma determinada reta. Não se pode andar Sem ali à dúvida. volta. Tem que se ter certeza de que os papéis estão bem preenchidos. Tem um profissional como o Isso. Dr. Rafael a tratar dos papéis. Isto é muito importante para que realmente o trabalho seja adquirido, ou que o visto seja adquirido, ou a residência permanente seja adquirida. De maneira que foi muito bem explícito, Dr. Rafael. A gente está sempre a aprender. Agradeço. É Não, uma das, agradeço. Um prazer. uma das partes que eu gosto imenso é que na programação estou sempre a aprender, de maneira que eu, Ô, o Dr. rapaz. Rafael, é uma das pessoas também, portanto, educa-me acerca da imigração, e há um ponto que eu gosto imenso de falar sobre a imigração, porque, portanto, já há vários anos envolvido também, envolvido não na imigração, mas envolvido em ajudar outros também, ou indicar outros Isso. por onde hão de ir, como hão de fazer, porque houve uma grande injustiça também, Dr. Rafael, já agora para acabarmos daqui a 2 minutos, houve uma grande injustiça que não, que muitos portugueses não conseguiram adquirir a residência permanente, ou melhor, o Canadian Citizenship, porque não conseguiram passar o exame de inglês que era ao nível do 4º ano. Diga-nos a sua opinião disso. Foi certo, se não foi? Eu vim cá para o Canadá, não falava nem uma palavra de inglês. Comecei a trabalhar como carpinteiro, 3 meses. No inverno ninguém trabalhava na construção. E eu disse, em vez de ficar em casa, vou para a escola. Pedi escola e ia todos os dias daqui de Brampton para Oakville. 6 meses, no inverno, para lá e para cá. Ao fim de 6 meses já me pude registrar na minha profissão. E pronto, e tudo desenvolve daí, não é verdade? O que é que o Dr. Rafael pensa acerca disto?
Ótimo ponto, seu Manuel Alexandre. Eu vou voltar à questão do processo imigratório. Recapitulando, um dos elementos base para um processo imigratório é a inserção social. Ok. E a inserção social é um dos elementos chave, a base disso aí, é a capacidade de se comunicar no idioma nativo. Yeah. Veja, se você não é capaz de se comunicar no idioma nativo, você acaba violando um princípio dentro do processo migratório. Sim. Não tem. A pessoa tem que batalhar e se dedicar. É verdade, é verdade. É um bom ponto, doutor Rafael, é um bom ponto, sem dúvida. Pois é. Doutor Um Rafael, prazer. foi um prazer estar a falar consigo novamente, é sempre um orgulho, gosto de falar consigo, sempre bem disposto, pois a gente para o mês que vem. Ora bem, eu dia 25 vou de férias, de agosto, vamos ver como é que vamos, se conseguirmos fazer a programação do Algarve com o doutor, a gente vai Olha, tentar fazer isso. E, vamos. entretanto, vamos mantendo em contacto. Foi um grande prazer estar a falar com o Dr. Rafael, o advogado da imigração. Se você tem problemas com a imigração, depois repare aí na parte de baixo da televisão, no ecrã, onde está o número do telefone do Dr. Rafael para ajudar vocês. Dr. Rafael, um abraço e até à próxima. Muito obrigado. Prazer, seu Manuel Alexandre. Deus te abençoe. Boas férias, viu? God bless you too. Tchau. Meus amigos, pois tivemos assim a conversa com o Dr. Rafael. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já. This public service announcement is brought to you by Maya and Associates and Liuna Local 183. Feel the power. Come on, buddy. Oh my gosh, are you guys okay? Yeah? Hang on. Give me 1 second. I'll be right back. Excuse me. Excuse me, look. Look what happened to my car. God, look at the damage. Kidding me? I have kids in the car. Oh, you take video this. Hey! Oh my God, my son! Shut up! Oh my God! Call the police! Call the police! Oh my God, my son! Oh my God! Pois vamos então agora começar a desenvolver os temas que há pouco acabámos de falar. Falámos de Unhais da Serra, realmente está a ser esquecida pela Câmara Municipal da Covilhã. Alô, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Covilhã. Hélio Fazendeiro, você está a se esquecer de Unhais da Serra. Unhais da Serra precisa da estrada acabada, o alcatroamento feito completo entre Unhais até à nave de Santo António. Faltam somente 1800 metros. Que vergonha, Sr. Presidente Hélio Fazendeiro, não acabar aquela estrada, alcatroamento daquela estrada, para que possa a pessoa viajar ali em condições de segurança. Se tem milhões e milhões de dólares, de euros para gastar, por que não também tratar, portanto, um pouco de Unhais da Serra, que afinal de contas tem muitos trabalhadores que pagam muitas taxas também e a Covilhã está a beneficiar dessas taxas. A Câmara da Covilhã está a beneficiar dessas caixas, mas Unhais não está a beneficiar dos benefícios da Caixa da Câmara da Covilhã. De maneira, a Câmara da Covilhã, Sr. Hélio Fazendeiro, acorde, desperte, faça com que Unhais da Serra seja acabado. Portanto, isto é, o programa que seja acabada aquela estrada que vai de Unhais da Serra à nave de Santo António, toda alcatroada, que falta somente 1800 metros, para que uma pessoa possa viajar em condições. Eu portanto, escrevi uma carta ao Hélio Fazendeiro a explicar condições que podem ser feitas se por acaso é de terem medo, portanto,
do ambiente, que vão danificar o ambiente, que é tudo mentira, não vão danificar nada, porque há muito trabalho ali feito em Manteigas, Ceia, tudo através da Serra da Estrela. Só não venha com a cantiga que é do ambiente, nem pensar nisso. Mas sim, com a tristeza e a preguiça e a falta de boa vontade do Sr. Hélio Fazendeiro e dos vereadores de lá também, que afinal de contas os vereadores é que têm voz ativa também, não acabarem a estrada de Unhais da Serra, portanto, à nave de Santo António. Precisam do alcotramento, precisam de arranjar aquela estrada e é só 1800 metros. Por isso, Câmara da Covilhã, despertem, acordem um bocadinho e tomem conta de Unhais da Serra, porque afinal de contas é uma grande vila também. Eu sei que a Lúcia Reis, uma das grandes jornalistas do Jornal do Fundão, irá também averiguar esta situação e eventualmente irá falar no Jornal do Fundão sobre esta situação. Porque quanto mais pessoas, portanto, falarem, escreverem ao Hélio Fazendeiro, à Câmara da Covilhã, mais possibilidades há de haver alguma ação da parte do Presidente da Câmara e dos vereadores da Câmara da Covilhã. Meus amigos, eu não quero saber se o Unhais votou para o comunismo, ou votou para o socialismo, ou para o PSD. Não quero saber disso, meus amigos. E nem quero saber se a Câmara da Covilhã é PSD, ou PC, ou aquilo que for, ou aquilo que for, meus amigos. Queremos é que a Câmara da Covilhã seja justa para com todas as vilas e aldeias ali do distrito da Covilhã. Meus amigos, por hoje é tudo. Eu mais tarde, portanto, espero que a minha carta que enviei ao Hélio Fazendeiro para ele através do e-mail, mandei-lhe a carta e espero que haja resposta. Para a próxima edição, se houver resposta, eu já digo alguma coisa a vocês. Espero que o jornal Correio de Unhais, ou este mês, ou para o outro que vem, realmente ponham a carta, escrevam lá e vocês façam comentários, meus amigos. Unhais da Serra precisa de se juntar todos em vários caminhonetes, irem à Covilhã e demonstrarem em frente à Câmara da Covilhã o descontentamento que Unhais da Serra está a ter com o acabamento da Serra da Estrela, portanto, da nave de Santo António até Unhais da Serra. De maneira que vamos a ver se todos em conjunto conseguimos fazer algo. E quero dar também os parabéns ao António Belmiro, ao António Santos Duarte, pelo trabalho constante que ele está a fazer. E eu gosto também, Francisco Carrola, escreveu um grande artigo, o nosso Filipe Pardérios, também, portanto, a incentivar para que as pessoas realmente façam algo para que a nossa vila desenvolva cada vez mais. Meus amigos, é uma das viagens mais lindas em Portugal que você pode fazer, é ir de Unhais da Serra a ir à nave de Santo António. No meio de dois vales, num grande vale glaciar. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. A uma altitude de 1800 metros e lá acima é à volta de 2000 metros. É o ponto mais alto, não é de Portugal, é do continente. Porque de Portugal está ao pico dos Açores. De maneira que é 2300 metros. Mas, meus amigos, por hoje é tudo aqui nesta parte e esperemos que o Jornal do Fundão também faça algo. A grande jornalista Lúcia Reis, que também envia os meus programas, não sei se ela tem tempo para ver, mas de vez em quando mando uma notazinha e ela vê. Olha, nos dias de hoje às vezes falamos, por exemplo, o governo liberal do Justin Trudeau, que toda a gente sabe que o processo da ética foi ofendido várias vezes. Durante o reinado do primeiro-ministro Justin Trudeau, durante aquele tempo, meus amigos, houve aqui grandes tristezas no Canadá, grandes corrupções e grandes cortes e grandes partes da parte étnica, falhanços do primeiro-ministro e totalmente fazerem parte do conflito de interesse, ou interesse próprio. A ética aqui do Canadá falhou. Mas olha, sabe o que é que ele fez em 2022? Da We Charity, uma organização chamada We Charity, o W-U-E Caridade, Charity. É formado por dois irmãos, uma coisa mundial, há muita corrupção ali no meio, segundo se consta.
e aonde o nosso primeiro-ministro Justin Trudeau estava, portanto, praticamente aprovado ou inclinado para investir quase $1 bilhão. $1 bilhão. E fez a lei de tal forma, passou a lei, porque ele tinha a maioria com os esquerdistas, com o NDP, National Democratic Party, esquerdista, woke, extrema-esquerda, com o Justin Trudeau, da esquerda também, passaram uma lei onde ninguém podia ir investigar a We Charity. Meus amigos, aqui está uma das melhores notícias que eu vou dar esta semana. Uma das grandes e melhores notícias. O Tribunal Supremo do Canadá, em Ottawa, juntaram-se, portanto, aqueles grandes cabeças, os juízes, e fizeram o challenge, foram a ver o que é que podiam fazer sobre aquela lei. Onde o Justin Trudeau tinha passado a lei onde ninguém podia ir investigar a corrupção do We Charity. Meus amigos, o que é que acontece? Aqueles juízes votaram, foram 9 juízes e nenhum deles se opôs à inspeção e à investigação do We Charity. Isto foi uma grande vitória para a democracia no Canadá. Uma grande vitória, finalmente, onde os juízes disseram que aquilo que o Justin Trudeau fez foi errado. A mesma coisa. Já é a segunda vez que o Tribunal Supremo do Canadá diz que a Emergency Act foi mal aplicada. Alô, liberais. Alô, Carnage. Prime Minister Mark Carney. Prime Minister Mark Carney. Alô. A We Charity tem que ser investigada. Ok? Isto é um ponto muito importante. E se você, na altura, está envolvido já com o Justin Trudeau, que você que seja investigado também. O SNC-Lavalin, vai haver problemas, pois agora vai haver, portanto, uma série de éticas que foram violadas, onde realmente vão ser investigadas. Isto, para mim, meus amigos, é uma vitória extraordinária para a democracia no Canadá. Ainda está muito. A mesma coisa, portanto, do Emergency Act, dos comboios da liberdade, aqui no Canadá. Já duas vezes que o Tribunal disse que foi errado o que o Justin Trudeau fez, e eu acredito, meus amigos, que o Justin Trudeau ainda vai parar na cadeia em menos de 2 anos. Façam a aposta disto aqui. Porque quando o corrupto, quando o homem que está a dirigir uma nação é totalmente corrupto, meus amigos, algum dia eles vão pagar. Algum dia eles vão pagar. E lembrem-se que muitos daqueles juízes foram apontados pelo Justin Trudeau, pela ideologia woke, só porque eles tinham dado $5.000, ou 10.000, ou 20.000 para o Partido Liberal, foram eleitos a juízes. Não é eleitos, desculpe, foram apontados para juízes. Durante 15 anos, meus amigos, foi muita woke. Foi muitos juízes de ideologia woke, de ideologia esquerdista extrema, 800 deles que foram apontados. Por isso é que o nosso sistema jurídico aqui do Canadá está a falhar em grande. Mas esperemos que pouco a pouco a roda comece a andar ao lado. Comece a andar para a frente, a dar uma pegada aqui, dar uma rodada lá, a ver o que é que se fez mal e vamos recuar para ver se podemos corrigir os erros que foram cometidos. Isto é exatamente o que está a acontecer agora aqui do Canadá. Eu, para a semana que vem, irei também ao FPTV e, portanto, iremos falar nisto, porque, afinal de contas, isto é uma grande vitória. Há 9 juízes que foram apontados pelo Justin Trudeau, estão contra o Justin Trudeau, que é que ele vê que realmente foi mal feito. E depois tem o Aga Khan, aquele muçulmano ricalhaço do mundo, que onde o Justin Trudeau mais uns ministros deles foram a passar férias, e portanto isto é conflito de interesse, foram a passar férias a uma ilha privada em Bahamas dele, do Aga Khan, Deus o lá tenha, ou que o diabo o lá tenha em paz, que a mim não faz cá falta, nem nunca fez. Ideologias daquela não interessam a ninguém. E, portanto, influências sobre os governos pelo mundo inteiro, aquele homem foi terrível. E, portanto, também este problema tem que ser investigado, o SNC-Lavalin e agora o We Charity, da We Charity, onde a mãe do Justin Trudeau
e o irmão ganhar para cima de $500 mil em palestras que iam lá fazer. E o Justin Trudeau uma vez foi criticado por ir a fazer, levou $25 mil para aquela besta, se posso assim dizer, ir a fazer uma palestra de 15 minutos a uma casa de idosos que era para a angariação de fundos. Meus amigos, isto é escrúpulos até ao fundo. Uma das coisas que eu gosto imenso em Portugal, a política portuguesa tem os seus também, tem os seus bons e os seus maus. Mas, meus amigos, não se esqueçam que a oposição está lá. E o André Ventura, por mais que a mídia quase toda e detestam o homem, mas o André Ventura está por pressão. E o PSD de vez em quando ouve. O que eu gosto é disso. O que eu gosto é disso. De maneira que eu por hoje não vou amassar mais vocês, mas quero-vos dizer uma coisa, quero dar os parabéns também a Portugal, pelo facto do turismo rural está em grande expansão. Há um artigo no Jornal do Fundão este ano, onde falam acerca do H2O, onde falam acerca do turismo rural no Paúl e também no Tortozendo. Eu tinha a impressão que eles esqueceram do Tortozendo, da Casa Silene, ou Vila Silene, lindíssimo. E as pessoas estão a ser atraídas a mais, portanto, às quintas agriculares, agricultura, estão a gostar mais de ir a passar um tempo, nadar, portanto, nas quintas, que estão bem apetrechadas, com restaurantes e com piscinas, para que a gente se sinta ali confortáveis no meio daquilo. De maneira que Portugal apostou, portanto, no turismo e Portugal, deixa-me também mais uma a dizer que Portugal, aliás, a União Europeia, teve um PIB de 1%, meus amigos, onde Portugal foi o terceiro país melhor da União Europeia em relação ao PIB. Parabéns Portugal, parabéns ao PSD e que Portugal continue a liderar e a trabalhar no turismo, porque nota-se a diferença. Milhares, eu portanto, conheço muita gente que diz: Manuel, eu vou a Portugal para o ano que vem, ou já fui a Portugal, e depois vem-me relatar sobre Portugal, que gosta imenso. Portugal está a trabalhar bem. Agradeço a vossa atenção, meus amigos. Por hoje é tudo. Até para a semana, se Deus quiser. God bless everyone. Deus abençoe a todos nós. Tchau.